você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Nós vamos ler o estupendo, maravilhoso, celebradíssimo, famigerado Salmo 23, famosíssimo, né? Famosíssimo Salmo 23, que é um salmo que nos encanta a todos, é uma oração para dias como esses que nós atravessamos. Eu propus como tema uma afirmação. A partir do Salmo 23, propus como sentido da nossa reflexão uma afirmação: orar é descobrir Deus em dias sombrios. Vamos à leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: ó eterno meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus. Amém? Não é linda essa versão para o Salmo 23? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós já hoje em oração dispusemos o nosso coração ao Senhor e o fizemos na forma de canção. O que dizer? O que eu posso fazer se não entregar o meu coração a Ti? Porque a Tua revelação, ó Deus, é tão maravilhosa em Jesus. A Tua revelação em Cristo é tão impressionante. O testemunho que Jesus nos deu de que somos amados, de que a nossa culpa foi esquecida por Deus em amor e graça, é tão impressionante, Senhor, que não dá para tocar a vida do mesmo jeito. A gente precisa seguir a partir de um pacto, o pacto de ter o Senhor como uma presença inesquecível. Aí nós podemos seguir em frente, com essa memória que nos salva, com essa verdade que nutre o nosso coração com esperança, com contentamento e com paz. Temos um Deus que é por nós e podemos seguir em frente, Deus. É assim que a gente, ó Pai, ouve a Tua palavra agora, com essa percepção de que nós não podemos seguir em frente sem este compromisso, sem este conserto, sem esse casamento, ó Deus, do nosso coração carente com o Teu amor generoso, o Teu amor gracioso, em nome de Jesus, amém. O livro dos Salmos é um livro libertador. Melhor, é difícil você escolher chamar um livro da Bíblia de libertador dentre os demais, né? Todos eles são, nesse aspecto, libertadores. Eu diria que ele é liberador, é uma catarse, é um desabafo, é um acontecimento do coração, dos afetos. O livro dos Salmos, ele é um livro de orações. Eram orações que eram cantadas pelo povo, era portanto um hinário para o povo judeu. Alguns desses hinos, eles eram cantados em situações muito específicas, mas distribuídos nas diversas festas. E as festas sempre eram feitas de andanças, porque eles saíam das suas aldeias, das suas
das suas cidades em direção a Jerusalém para cultuar a Deus nas várias festas que eram celebradas no templo. E esses hinos eles eram cantados à medida que eles se aproximavam. Então são hinos que falam daquilo que é íntimo, daquilo que é do coração, que é da vida do que ora, da vida do que crê, da vida de quem busca, de quem anela por Deus. É um livro de orações. E eu diria que o Salmo 23, ele se tornou um dos prediletos a outros, mas talvez o mais conhecido dos Salmos. Não é verdade? Acho que aqui entre nós, o mais conhecido dos Salmos, porque ele é um salmo que lembra a segurança, não é? Ele é um salmo que fala de saciedade, de prosperidade, mas o assunto do salmo não é qualquer segurança, não é uma blindagem. O assunto do salmo não é uma vida invulnerável. O assunto do salmo não é esse. Inclusive o livro dos Salmos é um livro tão verdadeiro, tão nervoso, tão à flor da pele, que ele não dá espaço para nenhum tipo de negação, nenhum negacionismo. O livro dos Salmos fala de revolta. Os Salmos, todos eles, desabafam a revolta com Deus, inclusive, a revolta com a vida, a revolta com a injustiça, a aspiração por paz, o medo, a declaração de medo, a confissão de fragilidade. O livro dos Salmos tem essa força emotiva, ele é um transbordamento dos afetos. Portanto, não há negação. E o Salmo 23, especialmente o Salmo 23, a sua mensagem principal não é só o bem que Deus nos dá, mas é o bem que a gente experimenta apesar do mal. É a bondade que a gente conhece a despeito da maldade que a gente também experimenta, que também nos aflige. A maldade também nos afronta, mas em meio à maldade, o inusitado, o inesperado bem, da paz, mesmo na guerra. É esse o assunto do Salmo 23, da segurança de seguir bem apesar dos perigos. Então não é a segurança de quem está blindado, porque há perigos, há um vale de morte, na versão mais tradicional, o vale de sombra e de morte, ele existe. Portanto, se há perigo, é porque há vulnerabilidade, há insegurança, mas há uma experiência íntima, interior, de confiança, de segurança. É disso que o Salmo 23 fala, de se sentir em casa, mesmo longe dela. É esse contraste. E aí eu diria mais, o Salmo 23, ele é uma insurreição. O Salmo 23, ele é uma crédula subversão, uma esperançosa subversão, uma negação da hegemonia do mal. O mal parece hegemônico, parece nos cercar de maneira implacável, mas ele não tem a última palavra. Ele não tem a sentença final. Ele não é invencível. O mal não é invencível, canta o salmista. Ele existe, ele nos aflige, mas a bondade de Deus nos socorre. A maldade existe e nos afronta, mas a misericórdia do Senhor nos consola e fortalece. Portanto, o Salmo 23 é a descoberta da presença de Deus como esse contraste. Deus é experimentado pelo salmista, por quem ora, como um contraste. Tudo parece ser mal e aflitivo, mas há uma experiência aí de paz inesperada. Há uma experiência de graça, de confiança, há um encorajamento inexplicável, há um encorajamento que vem
que vem do alto, que vem do inesperado, que é incalculável, que é inimaginável, porque é assim surpreendente, a gente diz, é de Deus. A presença de Deus é essa subversão bondosa, uma conspiração graciosa a nosso favor, uma companhia inusitada. Você pensava estar só, até que descobriu a presença de Deus, que acalma o seu coração. Deus, para o Salmo 23, para o salmista, Deus é a negação do mal. Esse Deus que a gente não consegue conceituar com facilidade, a gente conceitua por fé, a gente acredita por anelo, por desejo, a gente busca por Ele, a gente o imagina. E aqui no salmista são duas imagens diferentes. Primeiro ele usa a imagem uma imagem campestre, bucólica, a imagem do pastor que conduz ovelhas em pastos verdejantes. Depois ele vai usar uma outra imagem para continuar falando dessa mesma experiência de um Deus que é uma negação libertadora do mal que parecia total, cósmico, universal, do mal que parecia hegemônico. Esse Deus é a sua negação. Experimentar Deus na vivência do salmista, na sua experiência de oração, enquanto ele ora, ele experimenta Deus como negação desse mal que parecia uma força inexorável, mas que em Deus não é. Portanto, a tensão e as angústias existem. O salmista ora não para fazer de conta que não há problemas no mundo. O salmista não ora para se enganar. O poeta não ora para negar a realidade. Existe medo, existe insegurança, existe tensão, mas eles não são maiores do que Deus. A despeito de existirem, também são ocasião e oportunidade para experimentar a presença de Deus. O mal que está te afligindo, te sufocando, te asfixiando, sabe quando o peito fica apertado, de tão angustiado, tenso, tanta adrenalina que tem no corpo, coração disparado, sabe essa aflição que te traz tanto sofrimento? Apesar disso ser ruim, apesar de ser sofrimento, também é oportunidade de experimentar a presença de Deus. É por isso que a gente ora. Orar é experimentar essa presença de Deus, que é uma negação poderosa, uma negação graciosa do mal que parece insuperável. E alguns pensamentos eu quero dividir com vocês. Na verdade, 2 pensamentos. Primeiro, orar, a gente pode dizer, orar a Deus é descobrir que vale a pena seguir, mesmo quando tudo pode dar errado. E às vezes dá. E às vezes dá errado. É só você olhar para o seu passado. Quantas coisas não deram certo na sua vida? Pelo menos no sentido de que não foram do jeito que você planejou. Não seguiram no ritmo que você imaginou. Que descambaram em outras coisas, que se desdobraram em outros eventos. Você queria tranquilidade e teve aflição, mas também esperava por aflição, não quis, mas esperava às vezes por aflição e experimentou inusitada tranquilidade. A vida tem essa incerteza, essa imprecisão. Eu diria que orar é uma experiência de olhar para Deus e olhar para o caminho que você segue e descobrir que, a despeito das contingências, ou seja, do que pode dar errado, vale a pena seguir. Essa é a experiência de quem ora. E aí a primeira figura, e é nela que eu me inspiro para fazer essa afirmação,
talvez a figura mais agradável, mais saborosa que o salmista pode nos apresentar é a figura do pastor, a imagem de um pastor que conduz um rebanho atravessando pastos verdejantes, portanto tem fartura de comida, tem pasto bastante para as ovelhas, há uma experiência de saciedade, também há uma experiência de refrigério, porque a travessia da vida, ela é marcada pelo calor, pelo cansaço, pelo trabalho, e há uma experiência de refrigério, tem água fresca para saciar a sede. Percebem que a imagem do salmista é a imagem de um caminho bom, e de um Deus que é esse pastor, que é bom e que é confiável, que tem uma presença na nossa caminhada que é boa. Ele chega a dizer que porque Deus está junto, ele não tem medo, né? Ele é afligido, ele sofre, mas o medo não paralisa, o medo não impede, o medo não tem mais voz do que a presença de Deus. O medo não tem mais presença do que Deus na sua caminhada e no seu roteiro. E aí eu diria que a oração dele, ele pega emprestado, ele empresta essas duas essas imagens, mas a imagem do pastor, quando ele empresta a imagem do pastor, enquanto ele ora, ele se certifica de dois valores, de duas verdades: a verdade de que Deus é bom e de que o caminho vale a pena, mesmo havendo um vale de morte para se atravessar. Ninguém segue por essa vida sem ser ameaçado. O mundo é inseguro. Viver é perigoso. Já disse o personagem de João Guimarães Rosa, o Riobaldo: viver é perigoso. É uma travessia que às vezes nos assusta, porque nós lidamos com todas as tensões possíveis. É fato, é a nossa realidade. Mas no meio dessa aflição, no meio dessa travessia que às vezes parece para nós tão insegura e difícil, nós podemos parar. É isso que faz aquele que ora. É o que nós fazemos aqui hoje, nesse domingo. E quando eu falo oração aqui, eu não quero que a oração se perca em uma metáfora, porque oração não é metáfora, oração é oração. É você falar com Deus, é você se dirigir ao invisível, mais real, como a gente já cantou tantas vezes nos nossos cultos. É você se dirigir àquele que é inatingível, que não cabe no seu conceito, não cabe na sua crença, mas pelo qual você aspira, cuja presença você experimenta misteriosamente. É o que fazemos aqui. No ano passado, a essa mesma época, nesse mesmo período, eu passei dias muito difíceis, de muita dor, de muito choro. E eu me lembro de um deles. Eu me lembrava quando cheguei aqui, porque a memória parece que dá voltas, né? Ela faz ciclos. E eu me lembrei do que passava essa mesma época no ano passado. E eu me lembro que cada louvor, cada momento do culto era uma chance riquíssima de chorar na presença de Deus, de derramar a minha alma, de lavar o meu coração angustiado, entristecido, infeliz, amedrontado. E enquanto o louvor me emprestava a ocasião, enquanto o pastor chamava à frente, para uma das vezes eu desci, fui ali, me ajoelhei e chorei na presença de Deus. Essa experiência é a de quem ora, de quem para no seu caminho, de quem pontua um tempo de sobrevivência na sua jornada, um tempo imprescindível. É um tempo, é uma questão de vida ou morte.
Orar é uma questão de vida ou morte. Porque se você não encarar a oração dessa forma, você jamais vai orar. Jamais vai fazer desse culto a experiência toda que ele pode te dar. Se você não encarar o tempo da oração como uma questão de sobrevivência, muitas vezes, não o tempo todo, claro, tem hora que você está relaxadíssimo, né? Você canta como quem estivesse deitado numa rede tomando água de coco gelada, de tão feliz, mas tem hora que não. E esse momento aí é o momento em que você para e se lembra de quem é Deus para você nessa jornada. E lembra que jornada é essa e por que você a atravessa, e porque você sabe que o caminho vale a pena, como diz o salmista na imagem dos pastos verdejantes, das águas tranquilas e que refrigeram a sua alma. Você se lembra que o caminho é bom e que ele vale a pena. Se o caminho é bom e vale a pena, e o seu Deus é bom e digno da sua confiança, dá para seguir em frente. Dá para respirar de novo, tomar o fôlego e seguir na sua jornada, apesar do cansaço, apesar dos medos, apesar dos assombros. A presença de Deus é como o cajado do pastor que te consola. Mas nós temos uma cultura religiosa, e eu não falo da cultura evangélica, pentecostal, da cultura tradicional, cristã, protestante, cultura religiosa de todos os ambientes, em que nós falamos de misericórdia, falamos do amor de Deus, falamos das nossas verdades, sempre ancoradas nas circunstâncias, né? A gente fala de bondade e misericórdia como coisas que são decorrências da circunstância. É claro que um bom contexto facilita muito a vida. E quem não o deseja? É claro que uma situação tranquila, os seus problemas resolvidos, como é bom resolver um problema, não é? Como é bom se livrar de uma dívida. Como é bom se reconciliar com alguém que nos é querido e com quem nós nos desencontramos. Como é bom você fazer um plano e ele dar certo, né? Como é bom você fazer um investimento na sua vida profissional e você prosperar, e você conseguir tirar daí os seus rendimentos. Como é bom, né, você superar uma doença. É ou não é? Você já passou por uma enfermidade difícil que te trouxe muitos transtornos. Depois que você passa por ela, você diz: que bom, que alívio, superei. Depois da fisioterapia, né? Depois da cirurgia, que bom. Talvez você esteja agora assim, dizendo: pastor, eu quero chegar lá. Eu sei, é maravilhoso. Agora, a grande verdade da oração não é essa. Até porque, quando tudo dá certo, mal a gente ora, né? Às vezes para agradecer, para louvar a Deus, mas ora menos. Normal, não tem nada de errado nisso. A oração é algo que faz muito mais sentido na aflição. Óbvio. Não sejamos tolos. Claro que orar quando tudo está bem é valiosíssimo, talvez virtuosíssimo, admirável, digno de aplauso. Agora, orar quando você está no aperto, no sofrimento, é uma questão de vida e morte, de novo. É essa uma experiência misteriosa do coração, da alma, daquele que ora. E é o que o salmista faz, ele descobre essa verdade, mas não a partir das circunstâncias. Aí, nessa cultura de atrelar, de relacionar misericórdia e bondade às circunstâncias, a pessoa diz: sou grata a Deus porque prosperei. Deus é fiel porque eu comprei um carro. Adesivo de Deus é fiel no carro é o ó do Borogodó. É assustador a pessoa dizer assim, ó. É assustador. A pessoa fala assim: agora eu sei que Deus é fiel. Meu amigo, só agora, né? Porque deu certo? Porque você conseguiu o que queria? Então, Deus é fiel porque te favoreceu, neném. Deus é fiel porque te fez bem. Deus é fiel porque você experimentou o bem, né?
E tem adesivo Deus é fiel em todo tipo de carro. Você tem adesivo de Deus é fiel numa BMW, tem adesivo Deus é fiel no Fusca. Então é uma experiência universal, né? E pobre, paupérrima. Tenho paz porque Deus mudou meu marido. Minha vida é uma bênção porque estou bem empregado e bem casado. Minha igreja é boa porque está prosperando. Deus está aqui porque os problemas estão resolvidos. E quando os problemas não estiverem resolvidos, você vai perder a chance de descobrir que Deus está tão presente quanto, e talvez experimentar a sua presença com muito mais potência, com muito mais força, com muito mais energia e grandeza, a presença de um Deus que se revela a você em contraste com as circunstâncias mais difíceis. A grande experiência da fé é muito maior do que isso. Eu não acho que você não deva estar grato porque tudo está bem. Não acho que você não deva ter paz porque os problemas estão resolvidos. Deve, normal que tenha. Mas a grandeza da fé e a experiência esplêndida, maravilhosa da oração é experimentar paz apesar dos tempos angustiantes que te cercam. É esse o nome do milagre. Ter paz que não se explica e não ter o problema resolvido. O nome do milagre é ter paz ainda quando os problemas não estão resolvidos. Essa é a experiência da oração, experiência fundante da nossa fé, razão porque nós estamos aqui hoje. Portanto, orar é essa parada que o salmista fez. Ele para e ele salmodia, ele poetiza, e ele se lembra de que o caminho é difícil, que o caminho é complicado, mas o caminho ele é bom, ele é importante, ele tem que ser atravessado, ele é valioso, ele faz valer a pena a vida. E fé é exatamente isso. Fé é acreditar não porque você sabe que vai dar certo, fé não é acreditar porque você tem certeza que vai funcionar, fé é acreditar porque você sabe que Deus é bom e que o caminho vale a pena. E segundo, orar a Deus é se sentir em casa mesmo quando o ambiente é desconfortável e hostil. E aí a imagem que o salmista vai usar também é linda, é a imagem de um anfitrião generoso, um anfitrião caloroso. Algumas pessoas têm o que a gente chamaria de o dom de serem anfitriãs, de receberem as pessoas em casa. Tem gente que faz isso melhor do que outras, não é verdade? Né? Eu mesmo me sinto constrangido, com vontade de receber tão bem, de ser tão hospitaleiro quanto algumas pessoas que eu já conheci na minha vida, que parece que fazem da sua visita, da sua chegada à casa deles um momento de plena felicidade. Você chega àquela casa e você diz: essa casa está feliz porque eu estou aqui. Se você não diz, você pensa nisso, porque é a sensação que ela te dá, ela faz você se sentir assim, importante para a felicidade daquela casa. Não só porque ela é boa, mas porque você é bom de ser recebido. Esse é um anfitrião bom. E é um anfitrião que o salmista descreve aqui. Não é qualquer anfitrião. Não é aquele que cumpre bem a formalidade, que é bem educado, que te cumprimenta, que te serve uma boa bebida, uma boa comida, que te oferece um bom lugar na casa para você se sentar e que conversa bem. Não, é mais do que isso. É alguém que faz você se sentir bem, que faz você se sentir em casa, mesmo quando você não está. Não é isso que a gente diz? Não é o jargão, o lugar comum? Sinta-se em casa. Sinta-se como você estivesse em casa. Então eu posso tirar o sapato, botar as pernas para cima, não é? Então, se eu me sinto em casa, eu não tenho que me provar para ninguém. Eu não estou em questão. Eu, como pastor, já visitei milhares de pessoas na minha vida, sei lá quantas pessoas. Falei milhares para tornar bem grande o número, talvez não sejam milhares.
mas muita gente, nas mais diversas situações. Mas uma visita muito comum é aquela que se faz pela primeira vez, não é? Que ninguém se conhece direito. Você chegar numa casa pela primeira vez é meio tenso, né? Porque você não sabe se a pessoa está gostando, você tem umas certas reservas, você não se conhece direito. E o anfitrião generoso é aquele que rapidamente faz você se sentir bem, que dissolve a tensão, né? Que torna um ambiente fácil, esse ambiente no qual você não tem que se provar, não tem que mostrar que você é amável, digno de amor, não tem que mostrar que você é uma pessoa que vale a pena. Você, quando chega lá, já sabe, nos olhos dela, nos gestos dela, no testemunho dela, na fala dela, no modo como ela te trata, que você é bom, que é bom que você esteja naquele lugar. É o que faz o salmista. Ao orar, ele descobre a presença de Deus como um estrangeiro cansado, faminto e sedento, descobre acolhimento, descanso e saciedade de um anfitrião amigo. E aí Deus é essa pessoa. E novamente um contraste. Percebe que o contraste é o forte do salmo. Na primeira imagem, o pastor que conduz, né, com destreza e confiança a travessia por um vale de morte e difícil. Agora o contraste é de um anfitrião que te serve na presença dos inimigos. Então, novamente, o salmista não nega os inimigos. E quem são os inimigos? Os inimigos são o contrário do anfitrião. Se o anfitrião faz você se sentir em casa e bem, e à vontade, sem precisar se provar, o inimigo é aquele que ameaça o seu valor, que ameaça a sua dignidade. O inimigo é aquele que torna o seu mundo hostil. O inimigo é aquele que é tudo aquilo que torna a sua vida difícil, um ambiente áspero, inapropriado para você. Vamos ampliar aqui o conceito de inimigo, porque o salmo, é claro, ele é escrito numa época de guerra, e a gente pensa logo no inimigo com uma espada na mão, querendo atravessar a gente, né, com uma lança, e numa situação de guerra. Mas no nosso contexto, o inimigo é qualquer coisa, qualquer acontecimento, qualquer situação, qualquer dificuldade que a gente enfrenta e que torna a vida desconfortável para a gente, que torna difícil se viver. E aí, na oração, o salmista, a despeito dos inimigos, descobre hospitalidade. A despeito da hostilidade do mundo, ele descobre o conforto da presença de Deus. Essa é a experiência da fé. Essa é a experiência que a gente tem. Quando eu pratico corrida, antes de começar o culto, eu conversava com o Ricardo sobre isso, sobre a prática da corrida. Eu acabei de iniciar uma trajetória, vou logo confessando aqui o meu compromisso, para eu não desistir dele. Para vocês me perguntarem: "Ei, pastor, como é que está?" E aí eu não posso desistir. Uma trajetória que vai culminar numa maratona em Curitiba. E ontem eu postei isso, aí ele me questionou. Eu falei sobre a prática da corrida para ele. Mas uma sensação muito comum que tem a ver com o corpo, a memória do corpo, é que em determinado momento você está com uma atividade muito intensa, né, e sofrendo desgaste físico, o corpo na ausência de energia fácil para tocar, né, a musculatura, fazer a musculatura funcionar, ele quebra as fibras musculares e tira glicogênio para poder você se manter em atividade, né? E aí, nesses momentos, às vezes até uma certa hipoglicemia, baixo açúcar, a primeira coisa que vem na cabeça é uma picanha suculenta, uma fome. E é rápido, coisa de às vezes 2, 3 minutos, mas desesperadores 3 minutos.
né? E a gente usa alguns recursos, né? Um gelzinho energético, um repositor energético, que a gente rasga no dente e já coloca na boca ali para poder diminuir o desgaste do corpo. Mas por que que eu senti vontade de comer picanha ou então um açaí bem gelado naquele momento? Porque o meu corpo está sofrendo e o meu corpo relaciona com a picanha a solução do meu problema, né? Meu corpo relaciona com uma bebida bem gelada, né, o fim da minha angústia. E eu diria que a experiência de oração é essa, é criar uma referência em Deus, de tal forma que quando você está enfrentando dificuldades, com o coração aflito, você se lembra dele. Lembrar-se de Deus não como qualquer memória, mas como uma memória que te sustenta, porque você sabe que em Deus a sede da sua alma é saciada, sede de sentido para viver, de propósito para existir, de coragem para seguir em frente, é saciada em Deus. E porque é saciada em Deus, você deseja a sua presença. O outro salmista vai dizer no Salmo 42, ele diz assim: como a corça deseja as águas, suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Não é lindo? O poeta tem que fazer isso, porque essa coisa do coração, das profundezas da sua alma e dos mistérios do divino, não cabe em qualquer conceituação, em qualquer equação teológica. Eu preciso de poesia, de imagens, de metáforas, de comparações, para me expressar, para conseguir aproximar dos meus afetos, daquilo que o meu coração reivindica, os desejos do meu coração, e mais ainda, aproximar do divino, essa experiência inesperada da pessoa que fecha os olhos, levanta as mãos enquanto canta, rompendo em fé, não é? E essa oração que tem tanto tempo que a gente ora, né? Hoje o Piero tirou do fundo do baú o rompendo em fé. Acho que há alguns anos eu não cantava essa canção, e aí essa canção que já orou a nossa dor tantas vezes, com ela a gente já chorou inúmeras situações na vida. Então essa canção, ela nos diz, é oração, é essa experiência que o salmista tem. Quando ele ora, ele se lembra de um Deus que o faz se sentir em casa em qualquer situação que viver. Uma outra imagem que eu acho linda é a imagem do Apocalipse, para uma das cartas às igrejas da Ásia. E ao final de uma daquelas cartas, Jesus diz assim para a igreja: seus ouvidos estão abertos, então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Vou dar o maná secreto a todo vencedor, e também uma pedra branca, olha que imagem linda, novamente a poesia, inscrita com o seu novo nome, seu nome secreto. Seu nome secreto. Há um nome em Deus que independe dos nomes que já nos deram, qualquer que sejam eles. Há um nome em Deus que está acima das circunstâncias. Ele é um nome secreto, ele é misterioso, é um nome guardado amorosamente em Deus. Ele é seu e ele é maior do que tudo que possam dizer sobre você. Pense aí em todos os nomes que você já recebeu, né? Pense aí, há nomes bons, não é? Há nomes terríveis, os nomes dos seus erros, os nomes dos seus tropeços, dos seus equívocos, das suas dificuldades, das suas falhas, dos seus defeitos, ou dos defeitos que as pessoas enxergam em você. Há tantos nomes. Nós somos assim, nós nomeamos as pessoas, eu diria, de duas formas: ou para heroificarmos as pessoas, ou para malignizarmos as pessoas. E as duas formas são cruéis, são terríveis. Tanto quando você heroifica, transforma a pessoa numa heroína, né? Num modelo de virtude, quando você também transforma aquela pessoa no exemplo do que há de pior na vida.
Nós fazemos isso, não é? Por que é cruel? Porque heroificar uma pessoa é dar um peso sobre-humano para que ela carregue o resto da vida. Aquela pessoa uma pessoa a bondosa, não é? A paciente, a feliz, a santa. Talvez seja a pior de todas, seja a santa. Olha que terrível. Essa pessoa nunca poderá ser comum, né? A paciente não pode sentir raiva. O que aconteceu com você? Você é tão paciente, eu te admiro tanto por você ser paciente. Por que você está desse jeito? Aí a pessoa está com vontade de comer o fígado de alguém e diz, mas olha, você sempre foi uma pessoa tão amorosa. Você é tão amoroso, por que você... Aí a pessoa é pega no flagrante de mentira, no tropeço, falou, escondeu, não, mas você nunca faltou com a verdade. Então é terrível. Ou então malignizar, né? Que também é tão perverso. Por que é perverso? Porque nós congelamos a imagem da pessoa no erro que ela cometeu. O intolerante, o inconstante, o melindroso, o traidor, a traidora. E aí o indivíduo passa o resto da sua vida debaixo daquele nome, debaixo daquela sentença, a sentença dos seus enganos. Agora o Deus do Evangelho, Ele é a negação de qualquer nome que nos transforme em uma sentença para o resto da vida. Em Deus nós temos um nome que é misterioso, um nome a ser revelado, um nome libertador, um nome guardado em amor. É uma metáfora, é uma imagem. Com isso parece que Deus quer nos dizer o seguinte: você nunca estará condenado a ser aquilo que as pessoas te nomeiam, nem menos nem mais. Você está liberto, você é livre para seguir a sua vida, porque você tem um nome em mim que não te fará sofrer, que não será pesado demais para você. É um nome abençoador, é um nome guardado misteriosamente, secretamente, guardado em amor. Nós temos uma reserva graciosa em Deus, inesgotável, que nenhum pecado, que nenhum tropeço, nem nosso, nem dos outros, poderá esgotá-la. O amor de Deus é inesgotável. Há uma canção de Chico Buarque, que quando eu ouvi, foi um acontecimento. Eu ouvia uma playlist no carro, e aí eu estava no começo da viagem, quando eu ouvi aquela canção, ela me tocou assim, esteticamente, né? Tirou o fôlego, achei linda, porque ela tem um pano de fundo religioso, de espiritualidade, é de Chico Buarque. E aí eu ouvi seguidamente algumas vezes. Aí fui comentar com o Márcio: você precisa conhecer a música. Eu conheço, ela é linda. E aí falou os detalhes, eu já conhecia há muito tempo. Eu que estava tendo descoberto pela primeira vez há alguns anos. E ela diz assim, porque ela fala exatamente desse nome e desse olhar de uma mãe, que é o olhar de Deus, que nos enxerga a despeito de toda a tragédia. São duas narrativas: a narrativa da tragédia que às vezes nos cerca, e a narrativa do amor de uma mãe, que é libertador, que é uma salvação. Diz assim, é a música Minha História. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Ele assim como veio, partiu, não se sabe para onde. E deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe, esperando, parada, pregada na pedra do porto, com seu único vestido velho, cada dia mais curto. Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher meninava cantando cantigas de cabaré. Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança, a mostrar que ali estava bem mais que uma simples criança. E não sei bem se por ironia ou se por amor, resolveu me chamar com o nome do nosso Senhor. Minha história e esse nome que ainda carrego comigo, quando vou
bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo nome de Menino Jesus. De novo, os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de Menino Jesus. Você pode ficar em pé comigo, eu gostaria de orar com você.